Boa tarde, pessoal. O nosso primeiro tutorial é a respeito da classificação da capacidade produtiva. E para fazer esse tutorial nós utilizamos dois livros. O primeiro livro é o livro de mensuração florestal, perguntas e respostas, do professor Hélio Leite. E o livro do professor José Escoforo, Biometria Florestal, Modelo de Crescimento e Produção Florestal. Bem, para fazer o procedimento da curva guia, nós devemos ter um banco de dados base, que é esse que está em preto, que possui uma coluna com o nome do projeto, o talhão, a parcela que pertence ao talhão, as idades e a altura dominante média. O primeiro passo é trabalhar a consistência. O que é a consistência? É identificar a existência de possíveis erros de digitação ou erros de medição. Erros de digitação no sentido de trocar um ponto por uma vírgula, se o seu computador trabalha com vírgula, ou ao invés de digitar 2,58, digitar 258, esses são possíveis erros de digitação. Outro erro bastante frequente é o erro a respeito de altura média dominante nas idades. Como assim? Por exemplo, aqui na parcela 1, nós temos uma variação de idade de 2 a 5,63 e a altura dominante, à medida que aumenta essa idade, vai aumentando. Um erro é a altura dominante diminuir à medida que eu aumento a minha idade. Por exemplo, ao invés de 16,36 eu poderia ter 14. Isso era um erro. Por que um erro? Porque minha altura dominante diminuiu à medida que eu aumentei a minha idade. Pois bem, feito a análise da consistência de dados, você começa a trabalhar os dados. O segundo passo é iniciar a análise de dados com a construção de um gráfico com as variáveis idade e altura dominante média, para verificar a tendência dos pontos, para gerar curvas anamórficas e polimórficas. Curvas anamórficas são aquelas em que a tendência do crescimento em altura é a mesma para todos os locais, ou seja, a distância entre curvas é idêntica. E curvas polimórficas são aquelas que não apresentam uma mesma tendência de incremento em altura para todos os locais. Pois bem, nesse passo você vai ter que gerar esse gráfico aqui. Para gerar esse gráfico, você seleciona as duas variáveis, a idade e a altura dominante média. Vai inserir, seleciona o gráfico de pontos, que vai gerar esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é o mesmo gráfico que nós geramos aqui, tá? Então, nós podemos observar aqui uma ligeira tendência de formação a curvas polimórficas. Por que curvas polimórficas? Porque não apresentam uma mesma tendência de incremento em altura para todos os locais, certo? Feito isso, nós vamos para o terceiro passo, que é definir a amplitude de cada classe de sítio, sendo que essa amplitude varia de pessoa para pessoa, ela é uma amplitude muito subjetiva. Em seguida, você deve definir a idade índice, que deverá ser próxima à idade técnica de colheita. Nós definimos uma amplitude de 3 metros e uma idade índice de 7 anos. O próximo passo, o quarto passo, é definir o modelo de regressão e realizar o ajuste envolvendo as variáveis altura dominante e idade. O modelo definido aqui foi o modelo de Schumacher, que possui como variável dependente a variável localizada à esquerda, Ln da altura dominante média, e a variável independente, variável localizada à direita, o inverso da idade. Feito isso, nós devemos originar as duas variáveis, Ln de HD e o inverso da idade. Para isso, nós devemos criar duas colunas, uma denominada Ln de HD e outra denominada inverso da idade. E para fazer o cálculo de Ln de HD, você simplesmente insere igual Ln, abre parêntese, da altura dominante e multiplica para as demais. O inverso da idade se insere igual 1 sobre a idade e multiplica para as demais. Feito isso, nós devemos passar para o procedimento 1, que é ajustar o modelo selecionado pelo método dos mínimos quadrados para se obter a estimativa dos parâmetros beta0 e beta1 do modelo selecionado no passo 4, que foi o modelo de Schumacher. Para isso, nós devemos utilizar a ferramenta análise de dados do Excel, que possui a opção regressão. Para você selecionar essa ferramenta, você vem em dados, análise de dados, e procura a opção regressão.
No entanto, alguns computadores eles não irão apresentar essa opção. Para ativar essa opção, você vem em Arquivos, Opções, Suplementos, Ir e marcar essa caixinha aqui de ferramenta de análise de dados e clicar em OK. Esperará atualizar, instalar o pacote e aparecerá aqui análise de dados. Aparecendo, você clica em análise de dados, seleciona a opção regressão e aparecerá essa caixa. Essa caixa é constituída por intervalos de entrada, intervalos x e y. O x corresponde à minha variável independente e o y corresponde à minha variável dependente. Logo, o y corresponderá ao logaritmo neperiano da altura dominante, média, e o meu x corresponderá à minha idade, o inverso da minha idade. Feito isso, eu marco a opção rótulos. Por que eu tenho que marcar a opção rótulos? Porque eu selecionei a primeira célula da coluna F, que corresponde ao rótulo da minha coluna. Por isso eu devo marcar essa opção. Aqui nós temos o nível de confiança e constante zero. Não precisa marcar o constante zero e o nível de confiança também não, porque já está definido de 95%. O intervalo de saída você vai colocar para sair uma nova planilha, opção, e marcar a opção resíduos, para plotar o resíduo da minha regressão. Feito isso, você clica OK. Eu não vou clicar porque eu já realizei essa regressão. Vai sair basicamente esse resultado aqui. Aqui nós temos a estatística da regressão para avaliar a eficiência do meu modelo ajustado. E nós temos dois parâmetros importantes aqui, que é o beta 0 e o beta 1. O beta 0 corresponde à interseção e o beta 1, que está associado à minha variável independente inversa da idade, é 2,45. E aqui nós temos o gráfico de resíduos. Tá? Esses dois valores devem ser copiados e retornados para cá, na qual nós iremos atribuir um valor da regressão ao beta 0 e um valor da regressão atribuído ao beta 1. Feito isso, nós devemos definir a equação. Essa equação é definida através da substituição dos valores beta 0 e beta 1 por seus respectivos valores. Essa equação representa a curva média de índices do local, denominada curva guia, que mostra a estimativa do crescimento médio ao longo do tempo. No procedimento 3, nós vamos obter o limite superior e inferior das classes de sítio nas várias idades. Para isso é necessário efetuar a razão entre a coluna de altura dominante divina das parcelas e a altura dominante estimada pela equação ajustada, que é essa equação aqui. Para isso, nós devemos criar uma coluna chamada altura dominante estimada e aplicar a equação ajustada. Para isso, nós digitamos igual, exponencial por Q é ln de HD, de beta 0, do valor correspondente ao beta 0, mais o valor correspondente ao beta 1, vezes o inverso da minha idade. E fecha parênteses. Como eu vou replicar para as demais, eu devo fixar os valores correspondentes a beta 0 e beta 1 com cifrão na frente e entre as letras. Feito isso, eu replico para as demais. Depois disso, nós vamos ter que criar uma coluna denominada fator. Essa coluna vai corresponder à razão entre a altura dominante média advinda das parcelas e a altura dominante média estimada. Para isso, nós vamos criar essa coluna e inserir igual a razão entre a altura dominante média advinda das parcelas e a altura dominante média estimada. Feito isso, nós replicamos para demais e em seguida nós devemos identificar o maior e o menor valor do fator. Para isso, nós vamos fazer uso de duas funções, a função máximo e mínimo. Então, você vai digitar igual máximo, selecionar a coluna, que vai retornar o valor máximo, que foi 1,33, e o valor mínimo, que vai me retornar o valor mínimo da coluna fator, que é 0,81. Feito isso, nós devemos calcular o limite superior e inferior das classes de sítio nas várias idades. Nesse sentido, nós apenas vamos
pegar a altura dominante estimada na idade índice e multiplicar pelo máximo da minha coluna fator, obtendo o limite superior. E pegar a altura dominante média na idade índice estimada e multiplicar pelo meu valor mínimo, obtendo o limite inferior. Só que antes disso, nós devemos calcular a altura dominante média estimada na idade índice. Para isso, nós vamos fazer uso daquela equação que nós ajustamos, que é essa aqui, e aplicá-la. Então, você vai igual exponencial do meu valor correspondente ao meu beta 0, mais o meu valor correspondente ao meu beta 1, vezes o inverso da minha idade índice, que no caso é 7, que vai dar 24,12. Para que se ter o limite superior e inferior das classes de sítio nas várias idades, nós vamos pegar e multiplicar o fator máximo pela altura dominante estimada na idade índice, obtendo-se o limite superior. Então, igual o máximo vezes a altura dominante média estimada na idade índice, que nós vamos obter 32,15. E o limite inferior vai ser o valor mínimo da coluna fator vezes a altura dominante média estimada na idade índice, 19,36. Feito isso, nós vamos para o procedimento 4, que é adequar o limite superior e inferior para que se obtenha 5 classes de sítio com 3 metros de amplitude entre classes na idade índice. Estes foram 18 e 33, ou seja, o meu limite superior e inferior foi 19,62 e 32,15. Então, a minha classe vai ter que abranger esse limite, que foi o que nós fizemos aqui. Nós pegamos de 18, que está abrangendo 19, até 33, que abrange 32. Ou seja, a minha variação vai de 18 a 33. E essa variação de 18 a 33 abrange essa variação de limite superior e inferior. Lembrando que as classes têm um intervalo de 3. Então, 18 a 21, ou seja, tem um intervalo de 3 e assim sucessivamente para as demais classes. No procedimento 5, nós vamos definir os fatores que permitem obter os limites inferior e superior de cada classe de sítio nas diferentes idades. Para isso, nós vamos ter que construir essa tabelinha aqui para se obter o fator de cada limite em cada classe. Então, vamos ter uma coluna com classe de sítio, uma coluna com limite, vai ter o limite inferior e superior de cada classe e os valores inferiores e superiores de cada classe. O fator ele vai ser obtido através da razão entre o limite inferior de uma classe e a altura dominante média estimada na idade índice. Então, nós vamos igual limite inferior dividido para a altura dominante na idade índice, que é 24,12. Nós temos 74, 0,74, 76. O fator do limite superior é igual ao valor do limite superior dividido pela altura dominante média estimada na idade índice, que é 84, 87, 0,87. E assim sucessivamente para as demais classes. O próximo passo, que é o procedimento 6, é obter o limite inferior e superior de cada classe de sítio nas diferentes idades. Para isso, multiplique-se cada fator pelos valores de altura dominante estimado, obtendo-se o limite de cada sítio, de cada classe de sítio considerada. Para isso, nós vamos ter que construir uma tabelinha igual a essa aqui, né? Nós vamos ter que colocar a altura estimada, a idade, as 5 classes e os seus respectivos limites superiores e inferiores. Antes disso, eu recomendo você ordenar a idade do menor para o maior.
a idade do menor para o maior. M258 e copiar essa idade, tá? Essa idade é copiada e é transferida para cá, ó, tá? No caso nós já tínhamos transferido. E copiar também a altura estimada. Copia a altura estimada e joga aqui, tá? Como nós já tínhamos copiado, nós não precisamos. E nós vamos aplicar agora uma simples multiplicação para se obter o limite superior e inferior de cada classe de sítio nas diferentes idades. Então, nós vamos pegar, como está demonstrando aqui, a altura dominante média estimada vezes esse fator. O fator respondente é o limite inferior da classe que nós devemos calcular. Nesse caso, nós vamos calcular da classe 5. E para as demais classes é o mesmo procedimento. Então vamos lá, no limite inferior igual a altura dominante vezes o meu fator no meu limite inferior da classe 5, 9,8. Realizando novamente, nós queremos calcular o limite inferior da classe 5. Então nós vamos igual a altura dominante média estimada vezes o limite inferior do meu fator, o fator do meu limite inferior da classe 5. Para fazer o cálculo do limite superior é o mesmo raciocínio, igual a altura dominante média estimada vezes o fator do limite superior da classe 5, que é 0,87. Novamente, igual a altura dominante média estimada vezes o fator referente ao limite inferior ao limite superior da classe 5. Né? Aí esse mesmo procedimento você faz para os demais procedimentos e você irá obter essa tabela. Aí você gera um pequeno gráfico, selecionando toda a tabela, inserindo um gráfico aqui, essa segunda opção. Você vai gerar esse gráfico aqui, tá? Esse gráfico aqui está representado aqui, tá? Que nos mostra aí um gráfico de curvas. Só que esse gráfico é apenas mais utilizado com um propósito ilustrativo, uma forma mais precisa e eficiente de classificação. Em comparação a esse gráfico, é a construção da tabela, dessa tabela aqui, contendo os limites das alturas dominantes para cada índice de local ou classe de capacidade produtiva. Bom, pessoal, o nosso primeiro método de classificação foi esse, utilizado o método da curva guia. Esse método a gente pode realizar de duas formas. Essa foi a primeira forma. E logo mais tarde aí a gente vai estar publicando o segundo método, tá? Bom, qualquer erro de português aí falado ou digitado, você desconsidere. E se algum valor foi falado de maneira errada do que está escrito, considere o que está escrito, tá? Nós estamos aceitando sugestões de outros tutoriais aí que você tenha dificuldade. Uma boa tarde aí, bons estudos. E não esqueça de dar uma lida nos livros que eu citei no início, viu? São de grande importância. Abraço.